Vamos lá, vamos animar. Boa noite. Pode melhorar. Boa noite. Isso, quero aqui de todo o meu coração, esse coração de caboclo amazonense, agradecer à igreja pelo carinho, pelo amor. O convite, pastor, sou honrado pelo convite, estar com vocês aqui, é um privilégio. Quanta gente bonita, hein, gente? Olha, estou até sem graça aqui na frente. Eu e a minha esposa, a Lúcia, que está ali, Lúcia Helena, né? Fica de pé mais uma vez, Lúcia, talvez de manhã não te viram. Essa é a minha ajudadora, tá? E tem sido uma grande bênção. Uma hora a gente vem com toda a família, toda a tribo aí, com cocar na cabeça e tudo. E somos felizes de estar aqui com vocês, tá? É uma honra muito grande. E ver o louvor, já podem gravar o CD, viu? Coisa de primeira, gente. Canta bem esse pessoal. E eu quero aqui então apresentar agora um vídeo, exclusivamente para a igreja, a gente preparou para vocês, tá? E que seja uma bênção. É uma forma de nos unir, estarmos juntos nesse grande projeto que é o projeto do Senhor, tá? É dele. Olá, queridos irmãos da Igreja Templo Batista em Vila São José, São Paulo. Nosso querido pastor Ademário e toda a equipe do Conselho de Missões. Eu quero saudá-los com Mateus 5:16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu e a minha esposa, Lúcia Helena, somos integrados no projeto missionário Grande ABC Paulista. Este projeto nos une na implantação de igrejas batistas fundamentalistas. Por isso, nós somos honrados em tê-los segurando as cordas, apoiando o nosso ministério na propagação do Evangelho diante desse grande desafio. Este apoio faz com que cheguemos mais longe na implantação e solidificação da Igreja Batista Independente em São Bernardo do Campo e na implantação da Congregação Batista Bíblica, que fica bem na divisa de São Paulo e Mauá. Portanto, neste grande projeto, desenvolvemos os seguintes trabalhos: evangelismo, discipulado, ministério com crianças, ministério com adolescentes, aconselhamento bíblico, encontro de casais e culto nos lares. Com os nossos corações cheios de gratidão, registramos algumas fotos na composição deste vídeo. Estas fotos representam a história do projeto.
que também é a vossa história, porque vocês nos ajudam a escrevê-las com tintas eternas. Amém. Então tá aí, né, que possamos continuar juntos até a volta de Jesus, realizando este grande trabalho, tá? E todo trabalho, como eu falei pela manhã, nunca é feito sozinho. Os trabalhos, eles são um conjunto de propostas, de ideias e de forças e de parcerias. E é isso que nós queremos, tá? E continue orando por nós, pela nossa saúde, por nossa família, sabedoria nas decisões, e temos aí algumas propostas para desenvolver na nossa região, e queremos, pastor Ademário e toda a equipe, junto conosco, inclusive toda a liderança está convidada para o café, no dia 20 de agosto, tá? Onde vamos bater um papo, né? Dialogar, tentar montar algumas ideias aí, para a fundação de novas igrejas, tá? E é uma ideia que nasceu nos nossos corações e queremos compartilhar com os líderes e os pastores fundamentalistas e que possam caminhar conosco neste grande alvo, que eu tenho certeza é para a glória do Senhor Jesus, tá? Então, o pastor Ademário pode levar toda a tribo aí contigo, loca um ônibus e vamos lá. Amém. Vamos então agradecer a Deus. Obrigado, ó Pai, eu tenho certeza, a Tua palavra, ela falará profundamente aos nossos corações, e queremos que o Teu amor venha ser o condutor de todo o comentário que faremos nesta noite. Não permita, ó Pai, que nenhuma fração humana venha sobressair, mas que o Espírito Santo ele seja o administrador de todos os comentários que faremos, que toda a autoridade venha dele. Por isso eu te peço que esconde-me na sombra da tua cruz, para que a autoridade máxima ela seja do Senhor, e que os corações nesta noite sejam tocados, quebrantados na tua presença, e que esse quebrantamento, ele resultam em atitudes positivas que venham a enaltecer o teu santo nome. Une famílias, une casais, para que a cada dia o teu amor seja conhecido no mundo inteiro, e que sejamos esse instrumento, um instrumento que brilha nesse mundo tão complicado que nós vivemos, e que só Jesus pode operar grandes coisas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos nos colocar então de pé. E vamos para o mesmo texto que lemos pela manhã, apenas vamos ler os primeiros versículos do capítulo 3 de João. E claro que vamos falar um pouco mais também de João 3,16, tá? Mas vamos ler hoje João capítulo 3, do 1 ao 5. E que no caso, o capítulo ele inicia falando desse personagem chamado Nicodemos, tá? Encontraram? Diz assim, João capítulo 3, do 1 ao 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E até lembro de manhã, João 3,16, Deus enviou seu Filho, né? Ou seja, Jesus vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Podem se assentar. Queridos, nós vivemos num mundo mutável, ele muda drasticamente, não é? Ou seja, nós somos uma sociedade que chama sociedade em movimento, tanto na área tecnológica como na área social, pensamentos que surgem diariamente, de um dia para outro, e as pessoas mudam de forma rápida. Então nós vivemos hoje neste panorama de mudanças, ou seja, você e eu estamos num mundo chamado mundo cíclico, né? Num ciclo de grandes mudanças. E as pessoas, olhando para o seu lado, você vai deparar que elas estão desanimadas, desesperadas, desmotivadas, dilaceradas. Algumas até falam: viver para quê? Viver para quê ou para quem? Outras acabam ceifando a própria vida por esse ambiente desagradável que corrói o seu coração. E também o mundo não sabe mais sonhar. Tantas variações, tantas mudanças. Viver passou a ser algo assim inútil, superficial. Também a vida em si, ela perdeu o seu sabor. Cada dia mais as pessoas estão sem paciência, né? Eu até ouvi falar que quando surgiu a pandemia, as pessoas iam ficar mais amorosas, mais calmas, né? Pelo contrário, né? Se vê tantas brigas de trânsito, qualquer descuido que você dá, alguém já te xinga, já te larga o nome mais bonito que existe no universo, né? E também as pessoas estão imediatistas, querem tudo na hora, só apertar um botão, né? Acontece, querem apenas fazer algo rápido. Até os relacionamentos também são assim, né? Superficial, começa hoje, termina amanhã, alguma coisa assim. E às vezes isso tem assim permitido que até adentre dentro das nossas igrejas, tá? Por isso que a atenção nesse sistema é de um grande cuidado também para as nossas vidas. Então, diante deste panorama controverso, tá? Vemos somente que o Evangelho é quem pode transformar a vida das pessoas, tá? Eu lembro bem no passado, já faz alguns anos, né, surgiu na Globo uma jovem chamada Leila Lopes, né? Se alguém não lembra, já ouviu falar dela em algum lugar, né? Se não, chega lá no Google, né? Pesquisa lá, ela fez muito sucesso nas novelas, na Globo, né? Ganhou muito dinheiro, mas chegou uma conclusão, né? Com todo aquele aparato de fama, de lucro e de conquistas humanas, ela chegou a uma conclusão que tudo aquilo não tinha valor na sua vida, né? Ou seja, chegou um momento, né, que aquela moça, que tinha tudo para prosperar na vida, ela tirou a própria vida, né? Deixou uma carta para a família dizendo que a vida não tinha valor. E então essa atitude
me chama muito a atenção, diante daquilo que nós temos, amados, que você e eu temos em nossas mãos, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na leitura que fizemos, encontramos um personagem chamado Nicodemos. Está aí para os futuros casais que pretendem ter um filho, nome bonito, Nicodemos, né? Pode ter até aquele apelido, vem cá Nico, né? Olha que coisa chique. Ele era príncipe dos judeus. Então, um homem religioso, um homem de alta posição, tinha assim um certo respeito por aqueles que o seguia, fazia parte lá de todo o grupo dos judeus, do grupo religioso, devotos ao Torá, não é? E de repente, esse homem sentiu-se vazio, que a religião não trazia nenhum benefício para ele. Então ele foi atrás de alguém que ele presenciou e viu toda uma característica de mudança na vida das pessoas. E tenho certeza que ele pensou assim, eu também posso ser mudado por ele, né? E ele foi falar com Jesus. E o diálogo desenvolvido entre Jesus e Nicodemos foi sobre o novo nascimento, que é apenas uma mudança radical na vida das pessoas. Jesus falou que o novo nascimento é algo radicalmente novo, tá? E também essa palavra, né, ela vem da palavra grega, que significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. E que nenhuma religião pode dar às pessoas. E também o diálogo veio à tona que somente o Espírito Santo, ele pode fazer a obra exclusiva de Deus, somente, ninguém mais. E essa transformação é algo sobrenatural. Por isso até, pela postura, né, de sabedoria de Nicodemos, ele até chegou num contraste de pensamento, né? Houve uma autoconfrontação na sua vida, dizendo, mas como vai acontecer isso? Como ele pode voltar ao seio materno e nascer? Olha que Nicodemos era um homem sábio, mas não conseguiu preconceber a grandeza que o Evangelho produz de mudança na vida das pessoas. E desta forma, diante da história do Nico, né, vamos aqui refletir sobre 3 itens, que é a missão de Jesus, a missão da igreja, e missões é um compromisso de amor. Vamos refletir sobre isso. E logo nos deparamos com a vida de Jesus, que foi uma vida movida por amor, que é a primeira reflexão que nós vamos meditar nesta noite. A intensidade do amor de Jesus estendia a todas as pessoas ao seu redor, independente do seu credo religioso, da sua posição social. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36 e 37, nós nos deparamos com esta postura de Jesus. Olha o que diz, narra aqui, queridos, a grandeza da visão, a grandeza do amor e da amplitude da missão de Jesus. Vamos ler. Vendo as multidões, ou seja, a visão de Jesus, olhando as pessoas, ele teve grande compaixão, amor. Não é só uma paixão qualquer, é um amor sacrificial. Ele teve compaixão delas, porque elas andavam desgarradas, cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, essas pessoas, elas estavam sem direção. Então, primeiro a visão de Jesus, o amor. Aí vem outro versículo, então disse aos seus discípulos. Jesus, olhando para a multidão, ele teve compaixão, ou seja, amor, e ele virou para os seus discípulos e disse, olha, a seara
é realmente grande, a missão, mas poucos os ceifeiros. Está vendo? Então, mostrou para os discípulos a visão, o amor, e disse, olha, está faltando gente. Vemos aqui, amados, a riqueza do olhar de Jesus, do amor submisso a uma missão para mudar vidas. Aquele mesmo olhar que Jesus teve quando cruzou-se com Pedro, lembra? Jesus estava sendo levado, não é? E Pedro estava longe, os olhares se cruzaram, e Pedro, ele foi impelido por um poder transformador, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ou seja, houve um quebrantamento. Essa visão de amor, Jesus interliga com as pessoas, transformando todo o seu ser, toda a sua vida, principalmente no âmbito espiritual. Como mudou a minha vida, como mudou a sua vida. E esse amor forma confiança nas pessoas, envolvendo-a, não apenas o seu consentimento de mente, mas o coração, como também a vontade das pessoas. Fez com que Nicodemos fosse até Jesus, conversar com Jesus, está vendo? E vou repetir aqui algo para vocês, que mostra também essa visão do Senhor Jesus, e a referência está lá em João capítulo 4, do 33 ao 35, João capítulo 4, do 33 ao 35, olha que fator interessante, você pode até fazer uma pequena comparação, parecem ambientes diferentes, no entanto, se parecem muito por aquilo que aconteceu nesse episódio aqui. Então, os discípulos diziam aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, a vontade de Jesus era submissa ao amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, e já estão brancas para a ceifa. Esse episódio, ele foi um episódio marcante, de um acontecimento maravilhoso, para Jesus expressar, levantai os vossos olhos e vede as terras. Antes disto, se você ler o capítulo 3, você vai ver um diálogo de Jesus com quem? No capítulo 3 de João, 4 aliás, desculpe, capítulo 4 de João, com mulher samaritana, exatamente, está vendo? Com a mulher samaritana. E esse diálogo evangelístico trouxe também, como aconteceu com Nicodemos, uma mudança radical na vida daquela mulher. Se você for fazer um raio-x da vida dela, ela tinha várias práticas, erradas, complicadas, mas Jesus ele não olhou para esse ponto de vista humano, mas sim para o coração, e aquele diálogo produziu uma transformação espiritual na vida dela, e ela saiu correndo, chamar as pessoas, olha, tem alguém que sabe tudo de mim, todo o meu comportamento, a minha prática, venham vê-lo, não é esse o Messias? E vieram aquele monte de pessoas, ver Jesus. Então, quando aquelas multidões, depois de tudo isso, não é por causa só da palavra dela, que nós estamos crendo, mas também temos visto que este é o Messias, essa multidão estava vindo encontrar-se com Jesus, Jesus então expressou essa frase, levantai os vossos olhos, está vendo? Esse é o tempo. Em Jesus, a gente pode comprovar de uma maneira prática
que a chegada do Evangelho em qualquer lugar do mundo produz mudanças maravilhosas. Quebra as barreiras do preconceito, como aconteceu com a mulher samaritana. As barreiras são derrubadas e o amor de Deus é visto e vivenciado por essas pessoas. Existe um preceito, até um pensamento, se estuda muito isso na sociologia, que é e na antropologia também, que chama etnocentrismo, né? Isso aconteceu muito no passado, na história do nosso Brasil, do mundo em si, né? Nós temos uma história muito triste até, e onde uma certa cultura considerava uma outra cultura inferior à dela, né? E esse pensamento do etnocentrismo ocorreu muito na Europa, né, em relação a alguns outros países, né? E eles foram escravizados por causa desse pensamento. E tudo aquilo que é diferente, então, é inferior. E por muitos anos isso prevaleceu na nossa história, né? Eu, por exemplo, eu estudei num colégio dos salesianos, né? Se vocês já ouviram falar, né? Era uma escola que veio da Itália, chamada a Salesiana, da Missão Salesiana dos Padres, e o originador da escola é o Dom Bosco, né? E um grande histórico na Igreja Católica. E só que eles vieram com o intuito de formar grandes escolas no Brasil, e principalmente no norte do Brasil, e aquelas pessoas, né, carentes, moravam naquele colégio para estudar. Era um colégio muito bons até, né? E eu estudei em um deles, só que eles queriam, né, promover uma mudança na cultura do povo, né? Ou seja, queriam tirar a origem, né, das pessoas e implantar uma cultura europeia. E alguns indígenas, né, eram proibidos de falar o seu próprio idioma. E as pessoas passaram a ter vergonha da sua própria cultura, né? Inclusive, alguns anos atrás, pediram perdão até, né? Por isso, esse dia eu vi alguma coisa acontecendo, acho que lá no Canadá, né? Também, que aconteceu na mesma situação. Está vendo? E por quê? Porque consideravam uma outra cultura que tem o seu poder, né? Se for observar as culturas mundiais, elas são totalmente especiais na sua própria origem, tem o seu próprio valor, não é? E tanto a gente pode aprender com cada cultura que existe. O nosso Brasil é um Brasil multicultural, né? Quantas coisas bonitas existem em todas as regiões do nosso país que a gente pode aprender com isso. Mas nós vivenciamos com isso. Agora, e essa mulher vivia nesse ambiente de preconceito. Você via uma história, né? Você vai ver, se for estudar a história, o porquê da coisa. Então, existem vários detalhes na vida da mulher samaritana. Então, ela tinha uma grande barreira contra ela. Mas o Evangelho destruiu isso aí, derrubou totalmente. É o que acontece em qualquer lugar do mundo. Onde o Evangelho chega, as pessoas passam a ter amizade, né? Tribos que brigavam entre si, quando o Evangelho chegou, eles passaram a ser amigos, né? Está vendo? O poder do Evangelho, por isso o apóstolo Paulo falou, olha, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, precisamos a cada dia ter essa visão da missão de Jesus, que foi uma missão de amor, que quebrou todos os preconceitos de separações, para que as pessoas pudessem provar do verdadeiro amor de Deus. Amém? Olha que maravilha. E trouxe salvação para Nicodemos, né? A mulher samaritana, nem o nome dela consta na história, só mulher samaritana. Mas ela pôde provar do amor e levar esse amor para os outros. Ou seja, ela já foi aí até uma grande missionária, levando o amor para outras pessoas também. Então, glória a Deus por aquele momento único de Jesus com a mulher que transformou aquela região. Amém! Isso é maravilhoso. Então, a missão de Jesus foi movida por amor.
E vamos para a segunda reflexão. A missão da igreja deve ser impactada, ou deve ser um impacto de amor. Quando Cristo ele estabeleceu a igreja aqui na terra, ele deixou muito claro, deixou nítido, né, que seria o seu impacto de transformação na vida das pessoas, a sua igreja. Eu quero ler aqui Mateus 16 e 18, palavras de Jesus. Eu acho muito bonita essa expressão de Jesus em relação à igreja. Olha o que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Olha que coisa linda, amado, minha igreja, né? Propriedade peculiar de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja nasceu para ser de Cristo. Igreja não é do Tomé, do Ademário, Antônio, outros pastores. A igreja é de Cristo. Também a igreja nasceu para ser vitoriosa, não é? Pode ver que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava até conversando com um pastor esses dias, lá em Ribeirão Preto, e falei, olha, mesmo aquelas igrejas que tiveram seus problemas, né? Até de testemunho de lideranças, essas igrejas continuam crescendo. Sabe por quê? Porque essas igrejas são de Cristo, pertencem a Ele. Então, o inferno não vai destruir essas igrejas, porque elas pertencem ao Senhor. Lideranças chegam, saem, outras vêm, mas a igreja continua até a volta de Jesus. E também, ela nasceu para ser instrumento de transformação. As igrejas, no passado, né, ela se multiplicou diante de grandes desafios. Eu quero contar aqui uma história de um homem que foi histórico, né? Não tem o seu nome na Bíblia, mas ele foi um dos pastores da igreja de Esmirna, tá lá no Apocalipse, chama Policarpo, e quase não se vê gente com esse nome, né, pastor? Lá na Esperança tem um, inclusive ele é do Conselho de Missões, né? Policarpo, fico tirando sarro da cara, gente boa ele, viu? Esse Policarpo, ele era o pastor da igreja Esmirna, né, do século II, ele foi morto, né, e foi apunhalado, amarrado numa estaca para ser queimado vivo, e pediram para ele negar Jesus, né? Olha, Policarpo, se você quiser, já você com essa idade, você pode negar o seu Deus e servir as autoridades, você será livre dessa penalidade, né? Então qualquer um diz, puxa, que ótimo, ele vai negar, né? Já está velhinho mesmo, né? Já está tremelique, mas ele disse, olha, durante 86 anos, eu tenho servido Jesus, ele nunca foi injusto comigo, como então eu poderia amaldiçoar o meu rei, no momento que eu posso glorificar o seu nome através da minha vida, da minha morte? Que homem de coragem, né? Que exemplo de pessoas que foram motivadas e manteram-se fiéis pela verdade que acreditavam, amados. Missões é o empreendimento e uma verdade que nós acreditamos. Você e eu cremos que missões é o meio que Deus quer usar a igreja para ser uma grande bênção. E olha o que diz lá em Mateus 28, 19. Muito conhecido esse versículo, não é? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. E muitas vezes nós ouvimos até alguns comentários, né? Olha, que lugar é mais necessitado. Eu lembro, queridos, quando eu estava vindo para aqui para o Grande ABC, alguns pastores me chamaram, pastor Tomé, você está indo para um lugar que não precisa, né? Está vendo?
Mas quando você olha para o versículo, você vai ver que ele fala todas as nações, seja lá nas selvas, seja nas grandes cidades. E sempre a minha resposta é assim, olha, o grande ABC tem quase 3 milhões de habitantes, amados. E quando você faz um cálculo de igrejas fundamentalistas, são poucas, sabia? Só para terem uma noção, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, não tem nenhuma igreja fundamentalista. Esses dias surgiu uma com o pastor Brian Johnson, lá em São Caetano do Sul, uma igreja batista independente. E são grandes cidades, são boas cidades, não é? E sem igrejas. E eu faço assim também um cálculo na região que eu nasci, né? Que é lá nas selvas amazônicas, lá no Alto Rio Negro, quase na divisa de Venezuela com a Colômbia, né? Até alguém brinca muito comigo, lá onde o vento deu a curva. Só que lá são poucas pessoas. Na minha terra é 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Se você for analisar pela porcentagem da população, da carência do evangelho, o grande ABC é muito mais carente que a minha terra. Está vendo? Pelo número de pessoas. Então, queridos, que o Senhor nos ajude sempre a entender essa verdade, de fazer discípulos de todas as nações, seja lá nas selvas, seja lá na Bahia, né, que é a minha segunda terra, né? Eu sou um baiano de coração, minha família, e seja lá no sul do Brasil, que é a cultura europeia lá, não é? Seja em outro país, seja no grande ABC, em todas as nações. Se a proposta do projeto é positivo, podem adotar que vale a pena. Vocês estão indo fazer discípulo de todas as nações. E por isso, precisamos a cada dia fazer essas parcerias. Nós estaremos alcançando as nações. E veja que maravilha, amados, a igreja do Senhor. É a igreja que é a responsável para ser esse instrumento de bênção em todos os lugares. É o Templo Batista em Vila, isso. É a Igreja Batista Independente em São Bernardo do Campo. Como alguém fala, em São Bernardo dos Campos, né? E quem nasce em São Bernardo chama-se batateiro. Aí eu perguntei de alguém, por que isso? Aí ele falou, é porque plantava muita batata aqui, né? Aí fomos ver, não é nada disso, foi uma briga que teve no passado lá, e esse apelido até hoje está na população de São Bernardo do Campo. Então, queridos, esse amor que deve inundar a igreja do Senhor a cada dia, o amor que vem de Deus. E vamos então para a terceira reflexão, ou seja, o terceiro ponto. Missões é um compromisso de amor. Eu falei de manhã, quem estava aqui de manhã, eu pedi até que todos viessem, né? Já fiz a chamada ali na entrada, todos presentes, pastor. E que o amor é o que mesmo? O que é o amor? O segundo contando, é uma decisão, né? Lembra? O amor é uma decisão. Claro que existe romantismo no meio também, mas a decisão, ela nos assegura nos momentos de lutas, de provações que vêm a cada dia, certo? Me faz lembrar de um missionário chamado Jim Elliot, né? Lembra, ele trabalhou no Equador, ele e mais outros missionários, eles entraram naquela região para pregar o evangelho, e fizeram contato com a tribo indígena, e tiveram até um certo sucesso, mas um dos líderes fez uma acusação, né, para a tribo, dizendo, não, aquele pessoal ali está querendo destruir a nossa tribo, né? Então os valentes da tribo vieram e assassinaram os missionários, inclusive o Jim Elliot. E as esposas, viúvas,
lamentaram o acontecido, mas sabe o que aconteceu? Elas resolveram continuar fazendo a obra, né? Eu posso dizer isso aí, amados, é um compromisso de amor. Pois não quero saber mais daquela tribo, uma tribo má, de jeito nenhum. Mas elas resolveram continuar aquilo que os esposos tinham começado na região. Um amor incondicional que transformou multidões de pessoas naquela tribo. Inclusive o filho de um dos missionários foi pastor de umas igrejas, né? A filha do piloto também esteve como missionária, né, lá, e tantos outros voltaram para fazer uma grande obra naquela região. O amor no coração. E outra pessoa que eu quero aqui lembrar com muito carinho, tenho certeza que vocês já ouviram falar dela, ela era uma americana chamada Sophia Miller. Ela trabalhou bem na divisa quase do Brasil com a Colômbia. E era uma americana, geralmente os americanos são altos, mas ela era bem baixinha, tinha uma voz franzina, né? Ela chegou assim, pastor Ademário, desse jeito. E ela trabalhou por 20 e poucos anos ou mais, né, nessa região. Várias igrejas iniciaram com lideranças indígenas por meio dessa mulher, né? Apenas uma jovem que decidiu obedecer o ide de fazer discípulos de todas as nações. E aqueles que ajudaram, né, contaram a história dela, que ajudaram no ministério, falaram: aquela americana ali, ela tem fogo do Espírito, ela não para um segundo, quando todo mundo está caindo de pedaços de cansado, ela está lá escrevendo, preparando a lição, estudo. Ela foi uma jovem atuante, e sozinha, viu, amados? Solteira, saiu dos Estados Unidos e foi trabalhar lá nas selvas amazônicas. Até tem um livro, uma biografia dela, onde fala que a sua voz ainda ecoa nas selvas, né? Não que alguém vai andar nas matas e vai ouvir a voz da Sofia, né? Uma visagem, um fantasma, né? Não. Os resultados do trabalho dessa mulher ainda é vivo hoje, né? Eu conheço vários pastores, obreiros, que são netos daqueles que se converteram com a Sophia Miller. Ou seja, uma decisão por amor. E ela então disse assim, quando alguém perguntou: Sofia, puxa, o que aconteceu, querida? Você deve ter tido um chamado daqueles que caiu granizo, tempestade, né? Aconteceu lá 0 grau na hora que Deus te chamou. Ela disse: não, somente eu li na Bíblia, né? Eu vi na Bíblia e de fazer discípulos, e eu obedeci. Uma atitude de amor. Veja que coisa maravilhosa, amados. Aí me faz lembrar quando Jesus nasceu, os anjos vieram anunciar, lembra? Lucas 2, 10 e 11, e eu quero aqui compartilhar com vocês, quando o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu tenho certeza que o coração da Sophia Miller estava presente esse versículo. Talvez ela chegou: olha, eu estou trazendo para vocês boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. E está aí, amados, tão grande é o amor de Deus, e tão rica é a sua misericórdia. Ele veio nos salvar através da sua obra, do seu próprio Filho, o Verbo de Deus, sem eu merecer. Deus é maravilhoso, e o mundo precisa, amados, conhecer este amor, o grande amor de Deus, demonstrado por meio de Jesus. João 3,16. Vocês vão citar junto comigo, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
Exato, é isso. Deus amou o mundo de tal maneira. E todas as vezes, amados, que eu me envolvo, eu estou ali nas minhas atividades ministeriais, eu lembro que Deus amou aquelas pessoas. Nós tivemos sábado um evangelismo diferente, né? Eu, a Lúcia, mais alguns irmãos, saímos na rua, colocamos lá uma latinha de leite, claro, muito bem confeitada, bonitinha, com alguns versículos dentro, no ponto de ônibus. Outros fizeram cartazes, né, para colocar na parede, ou no poste, com algumas frases: esperança, amor, retire o que mais você está precisando. Aí quando voltamos num dos postes lá, tinham tirado tudo. Todas as frases de amor, esperança, puxa, fiquei alegre. Ou rasgaram de vez, ou alguém estava realmente precisando de tudo aquilo ali. Está vendo? Então, queridos, é isso que Deus quer fazer da nossa vida, da nossa igreja. A igreja linda que vocês têm, vocês podem ser um instrumento de grande impacto aqui nessa região, para a glória do Senhor Jesus. Compromisso de amor. Concluindo, a vida de Jesus é uma referência marcada de amor e pode ser uma referência para todos nós. Missões é um processo de cumprir a nossa missão por amor. E é uma questão apenas de obediência. Lembra da frase da Sofia? Eu simplesmente vi na Bíblia e obedeci. Que é fruto de amor. Somos movidos pelo amor de Deus a viver para Ele e servi-lo até o dia que Ele virá nos buscar, amados. E que nesta noite, esse amor glorioso de Deus venha fazer da tua vida um grande impacto, tá? E que também você pode, de uma forma, tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se também tiver alguém que não tem Jesus como Salvador, seja uma noite de salvação. Que Deus nos ajude a cada dia a proclamar o infinito amor de Deus. Baixe sua cabeça neste momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele está tocando no seu coração. Ele está mostrando verdades que somente Ele tem para te dizer. Como eu posso fazer? O que eu tenho para fazer? O pastor até no início, ele estava falando do projeto da promessa de fé aqui da igreja. Você pode ser uma grande bênção. Mas também tem um jovem aqui presente, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor. Puxa, que maravilha! Então, deixa Deus te usar. Deixa Ele fazer uma obra na tua vida. E nós vamos orar neste momento. Ó Deus, se fôssemos medir em palavras, em frases, não encontraríamos nenhum verbo para expressar o quanto o Senhor é bom para conosco. Também não teríamos nenhuma frase para dizer e agradecer ao Senhor pelo teu grande amor, porque o Senhor nos amou de tal maneira, sem medida. Foi a maior expressão do universo. Foi a maior decisão jamais vista pela humanidade no sentido humano, porque vem de Deus. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe para a luz através de Jesus. E que nesta noite, pessoas sejam tocadas, sejam movidas, sejam transformadas. Que saiamos daqui deste culto diferente, totalmente mudados, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Não permita que esse vaso que somos nós, continue assim inútil, mas que sejamos usados mais e mais para a glória do teu santo nome. Ó Deus, levanta essa igreja, faça brilhar, faça ser uma luz aqui neste bairro, proclamando o teu amor,
que pessoas cheguem aqui arrependidas, quebrantadas na tua presença. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastora Demari.